Olá, e aí? Vai chegar tarde esse episódio, mas já é de noite, mas vai ter, viu? Por isso que eu ainda não fiz compromisso com o horário, mas eu vou fazer um horário fixo para que vocês durante o dia consigam estar acessando aí o podcast aí da Bíblia, leitura diária. E só um adendo sobre ontem, eu falei que era o 10º dia, mas não, ontem foi o 9º dia. Hoje que é o 10º dia. Confundi as bolas ontem. E vamos lá. Hoje é dia 20 de julho de 2021. E o dia de hoje é 2 Crônicas, inicialmente, capítulo 1 ao 3. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. Uma pausa aqui. Nossa, tá. Desculpa aí pelos cachorros. Os cachorros aqui são as pestes, viu? Os cachorros latindo o tempo todo. De noite é horrível. Mas vai ser o jeito. Perfeccionismo jamais. Voltando agora para a leitura da Bíblia. Versículo 3 do capítulo 1, né, de 2 Crônicas. E foi dada a toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram a tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora a sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão, versículo 14. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei, em Jerusalém.
Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salomão faz aliança com Hirão. Capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalhar em pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e de apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para que preparem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, e de linho fino, e em obras de carmesim. E é hábil para com toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e te faremos chegar em jangadas pelo mar.
a Jope, e tu farás subir a Jerusalém. Preparativos para edificar o templo. Versículo 17. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai. E acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalhar em pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Capítulo 3. Salomão edifica o templo. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto de seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura, 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira e de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas, e ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas. E lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos, os 2 querubins. Versículo 10. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas junta dos querubins mediam um comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados, e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, e o seu rosto virado para o santo lugar. Também fez o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. As 2 colunas. Versículo 15. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel, sobre cada uma, de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E da direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda, Boaz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Completo hoje. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Forte. A lei, a escravidão e a graça. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 16. O Santo de Deus. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue. Não oferecerei as suas libações de sangue. E os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o árrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E esse foi o episódio de hoje, os capítulos de hoje, 10º dia 20 de julho de 2021. Espero que você esteja acompanhando, se não for por aqui, por outro lugar, esteja meditando na palavra e praticando. Mais importante. Sucesso a todos e Lesh Lehar.